Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar de um dos medicamentos mais utilizados por quem tem o colesterol alto. O colesterol alto é considerado um dos fatores que mais contribuem para o desenvolvimento de outras doenças do coração, como o infarto, por exemplo. No Brasil, cerca de 4 entre 10 pessoas adultas têm um nível alterado do colesterol. Esses dados, para vocês terem uma ideia, já ultrapassam até os Estados Unidos. Olha que bagunça, pessoal. É muita gente com colesterol alterado. É muita gente tomando essa classe de medicamentos chamados de estatinas. Mais conhecido por vocês como a simvastatina, a atorvastatina, a rosuvastatina, pitavastatina e por aí vai. Hoje eu vou te falar tudo o que você não sabe sobre essas medicações. Como ela funciona no seu corpo quando bem indicada, quais são os riscos de tomar a medicação e quais os efeitos colaterais mais frequentes. E principalmente, o que você deve fazer para reduzir o risco de ter efeitos colaterais e os cuidados ao misturar a simvastatina ou a atorvastatina com outras medicações. Então fica comigo até o final do vídeo, porque o vídeo de hoje ele tá imperdível, pessoal. Sem mais delongas, roda a vinheta. Olá, amigos do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Você aí, você usa simvastatina, atorvastatina, a rosuvastatina? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. As estatinas são usadas em casos de colesterol alto. Elas podem sim dar efeitos adversos, como dor de estômago, problemas hepáticos, da dor muscular. Só que a gente sabe também que esses medicamentos são muito seguros quando bem indicados e podem reduzir o risco ali de doenças cardiovasculares graves em até 50% e abaixar o teu colesterol ali entre 30% e 60%, dependendo da medicação. Ou seja, você deve saber e entender quais são os efeitos colaterais mais frequentes, mas também precisa entender que esse remédio pode ser fundamental para controlar o teu colesterol e evitar, assim, doenças futuras. Vou te mostrar hoje como funciona a estatina no seu corpo, quais são os efeitos colaterais mais frequentes e, o mais importante, como fazer para reduzir o risco de ter esses efeitos indesejados. Mas antes, você já está inscrito no canal? Se você não está inscrito, se inscreve no canal, clica no sininho para receber todas as notificações. São 2 vídeos novos toda semana, pessoal. E lembra de compartilhar esse vídeo no final. Compartilhando esse conteúdo, você pode ajudar a salvar muitas vidas. Acredite nisso. Bom, pessoal, a hipercolesterolemia ou colesterol alto é uma doença silenciosa. Você pode ter e nem saber. Mas como é que eu faço para saber, doutor? Fazendo um check-up, indo a um cardiologista. Na consulta ele vai te pedir alguns exames de rotina e um deles é sempre para checar se o teu colesterol está normal ou não. Só para vocês entenderem melhor. O colesterol é um tipo de gordura que está presente no nosso organismo e é fundamental ali para o bom funcionamento do nosso corpo. Cerca de 70% dele é produzido pelo fígado e os outros 30% é adquirido ali por meio da nossa alimentação. Quando o LDL colesterol está em excesso no nosso corpo, ele acumula ali na parede das artérias, das nossas artérias, e pode acelerar o processo da aterosclerose. Esse processo deixa as nossas artérias mais estreitas, endurecidas, dificultando o fluxo de sangue, que é a passagem ali do sangue pelas nossas artérias. As placas de aterosclerose podem obstruir então as artérias do coração e do cérebro. Isso acaba aumentando o risco de doenças cardiovasculares, como o infarto, o derrame cerebral. Imagina a nossa artéria aqui e você está com colesterol lá nas alturas. O que vai acontecer? Esse excesso de colesterol vai se acumulando nas nossas artérias, acelerando o processo da aterosclerose, do acúmulo de gordura nas nossas artérias. Se essa artéria obstrui, por exemplo, um vaso do coração, o que vai acontecer? Aumentar a chance de um infarto no futuro. Se essa artéria entupida for aqui nas carótidas ou mesmo aqui nas artérias do cérebro, o que vai acontecer? Aumento do risco de ter um derrame cerebral. Tem também uma correlação entre o aumento do LDL colesterol e a hipertensão arterial. Você vê então como é que uma coisa ali pode levar a outra? Por isso que é importante você sempre consultar um cardiologista. Inclusive, para quem não sabe, a Clínica Iano está aqui em Indaiatuba, né, pessoal? Então você de Campinas, Indaiatuba, Sorocaba, Jundiaí, Limeira, São Paulo, pode se consultar comigo via presencial. Eu estou aqui em Indaiatuba e faço atendimento também para todo o Brasil via telemedicina. Vou deixar o link de agendamento aqui na descrição. Mas aí, doutor, meu médico me prescreveu atorvastatina. Eu devo continuar usando? Claro que você deve manter o uso contínuo, tá? Quando bem indicada, ela é fundamental para baixar o LDL colesterol. As estatinas, então, incluindo a atorvastatina, são eficazes, seguras e vão te ajudar a prevenir a temida aterosclerose. Agora que você usa essa medicação, você precisa saber lidar com os possíveis efeitos colaterais
e saber sobre algumas evidências sobre as estatinas. Algumas pessoas me perguntam se a atorvastatina, por exemplo, pode aumentar o risco dela ficar diabética. Tem até alguns estudos na literatura sugerindo um discreto aumento da glicemia ali em pacientes que usam estatinas, mas na prática clínica a gente vê que ou não aumenta, ou quando aumenta a glicose, aumenta muito discretamente, que não supera os benefícios então do uso da estatina. Então, alguns pacientes, a minoria deles pode apresentar esse discreto aumento da glicemia. Então não significa necessariamente que a estatina ela vai causar diabetes, pessoal. Em muitos casos, as pessoas que precisam de estatina já têm fatores de risco ali para doenças cardiovasculares. São obesos, são resistentes à insulina, ou têm pré-diabetes ou até diabetes. Por isso que fica difícil determinar se o aumento no risco ele está relacionado ao uso da estatina em si ou esses outros fatores de risco que eu falei para vocês. Então fica tranquilo, você pode usar a sua atorvastatina com segurança, porque os benefícios dela, ali na prevenção de infarto, derrame cerebral, eles são muitos, pessoal. Lógico, quando bem indicados e usados sempre na dose certa. Mais importante, não deixe de tomar nenhuma medicação sem consultar o seu médico. Mas vamos falar agora dos efeitos colaterais mais frequentes. E quem começou a estatina pode ser que sinta algum deles. O primeiro efeito colateral é a dor muscular. Então algumas pessoas vão sentir ali mais dores musculares ou fraqueza muscular. Essas dores geralmente são leves, são suportáveis. Pouquíssimos os pacientes que não vão tolerar a medicação por conta desse efeito colateral. Alguns pacientes vão apresentar pequenas elevações dos valores de CPK, um exame que a gente dosa ali de rotina para avaliação de inflamação muscular. E raramente a estatina ela vai levar a rabdomiólise, que é de fato aquela destruição muscular, aquela ruptura do tecido muscular. Mas já nesse caso, de rabdomiólise, a pessoa começa a ter fraqueza muscular, dor muscular intensa, pode até apresentar uma urina mais amarronzada. Mas só para ficar claro, pessoal, esse é um efeito colateral aí dos mais raros. Eu mesmo nunca vi na prática clínica, mas é bom você saber, porque caso isso aconteça com você, você vai e procura o teu médico. Outro efeito colateral está relacionado a problemas gastrointestinais. Então você pode sentir náusea, prisão de ventre, diarreia, formação de gases. Normalmente eles também são sintomas leves e temporários. Em alguns casos, as estatinas podem aumentar as enzimas do fígado e logo quando o medicamento é descontinuado, os valores eles voltam ao normal. Então não precisa ficar preocupado caso isso aconteça. O teu médico ele vai te orientar e provavelmente até vai manter a atorvastatina, mas com aquele acompanhamento ali mais de perto. Então você vê aí que quando o médico ali te acompanha de maneira correta, você não vai ter problema nenhum para usar as estatinas, tá, pessoal? Então você viu aí que são possíveis alterações, mas com acompanhamento médico adequado, você não vai ter problema. Alguns pacientes questionam se a estatina ele pode causar problemas no sistema nervoso, como problemas cognitivos. A gente não tem nenhum estudo conclusivo que de fato demonstrou isso, ok? Bom, então os efeitos colaterais mais comuns são as dores no corpo, fraqueza muscular, os raros problemas gastrointestinais. E nos exames ali a gente pode notar um discreto aumento das enzimas hepáticas, que é o TGO e TGP, e aumento da creatinofosfoquinase, que é a CPK, que indica que está tendo inflamação muscular. Então, caso você sinta uma fraqueza fora do comum, uma dor intensa nos músculos, você volta lá no teu médico e explica isso para ele. E agora sim, pessoal, o mais importante, como é que você pode reduzir esses efeitos colaterais dessas medicações? Primeira coisa, mais uma vez, se você está tendo sintomas, você tem que voltar no teu médico. Ele pode reajustar a dose da medicação se essa for a causa. Existem outras estatinas com menos efeito colateral do que a atorvastatina e a simvastatina, por exemplo. Estatinas como a pitavastatina, pravastatina, fluvastatina, elas são um pouco mais caras, menos potentes, mas dão menos efeitos colaterais. Então, o médico às vezes pode trocar por alguma dessas medicações. Outra dica importante é tomar sua estatina à noite, que algumas pesquisas sugerem que tomar à noite pode reduzir os efeitos colaterais, principalmente quando a queixa principal é a dor muscular. A gente sabe que o colesterol também é produzido em maior quantidade à noite e as estatinas agem melhor ali nesse momento. No mais, tenha um estilo de vida saudável, se alimente bem, coma proteínas, carboidratos, gorduras boas, fibras, frutas, legumes, faça exercício físico regular. Exercício físico é super importante para que você não tenha esses efeitos colaterais, tanto de dor e fraqueza muscular, quanto sintomas gastrointestinais. Alguns estudos também sugerem que a utilização de coenzima Q10 pode ajudar a reduzir a dor muscular quando associada ao uso de estatina, mas por enquanto a eficácia desse suplemento ainda está sendo debatida e a gente precisa aguardar aí mais estudos. Ainda não tem nada conclusivo ali sobre a coenzima Q10, então a gente não utiliza de rotina.
E falando em estudos, quais foram os principais estudos que mostraram que realmente a estatina ela salva a vida quando bem indicada? Vamos falar de alguns? Primeiro, em 94, a gente teve o estudo 4S. Nesse estudo, pacientes com colesterol alto e com histórico de infarto ou angina, tiveram uma redução ali de eventos cardiovasculares, que incluiu infarto, morte por causa cardiovascular, no grupo ali que recebeu a simvastatina em comparação ao grupo que recebeu o placebo. Já em 2002, a gente teve o estudo HPS, que envolveu ali mais de 20 mil pessoas, que foram acompanhados ali por 5 anos, e quem usou a simvastatina também teve uma redução significativa ali nos eventos cardiovasculares, já naqueles pacientes ali de alto risco. Finalmente, em 2008, saiu o famoso estudo Júpiter, que incluiu mais de 17 mil pessoas que fizeram uso da rosuvastatina contra o placebo, nos pacientes que tinham a PCR ali, que é um marcador de risco cardíaco que prediz inflamação. O grupo que recebeu a rosuvastatina teve 44% menos eventos cardiovasculares quando comparado a quem fez uso de placebo. Então, olha aí quanta diferença. Olha aí, então, quanto a estatina salva quando bem indicada, quando ela é bem prescrita. Mais recentemente, em 2016, teve um estudo chamado HOPE-3, com mais de 12 mil pessoas, que mostrou que mesmo pacientes com risco intermediário para doença cardiovascular, teve um benefício aí na prevenção de chance de morte por infarto, AVC. Houve uma redução ali de 26% para quem fez o uso da estatina. Mas você viu então que cada caso é um caso. Não é porque o seu vizinho toma estatina que você tem que tomar. Cada paciente é individual. Claro que se você usa medicação para controlar o teu colesterol, você deve voltar no seu cardiologista pelo menos a cada 6 meses para ser sempre reavaliado. Na consulta, então, vocês vão conversar, tirar dúvidas, avaliar a eficácia do tratamento, avaliar e minimizar os possíveis efeitos colaterais. Então, resumindo, pessoal, adota um estilo de vida saudável, usa sua atorvastatina, sua simvastatina, usa a rosuvastatina direitinho. Caso você tenha algum efeito colateral que está atrapalhando o seu dia a dia, vai lá, conversa com o teu médico, que sempre tem uma opção para resolver o teu caso. Lembra que o uso adequado da estatina é importante para evitar complicações e evitar doenças cardiovasculares no futuro. Tá bom, pessoal? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Compartilha aí com seu amigo. Tem muita gente aí que tem o colesterol alto e nem sabe. É uma doença silenciosa, pessoal. Se você ainda não me segue lá no Instagram. Meu Instagram é o dr.iano. Tá cheio de perfil falso com a minha foto. Mas acredite só no dr.iano. Se você estiver fazendo exercício, se alimentando bem, me marca lá que eu vou te repostar. Ok, pessoal? Então o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.